Olá, muito boa tarde. Eu sou Cal Francisco. Está no ar o São Paulo Comunica, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Todas as segundas-feiras, a partir das 2 horas da tarde, o São Paulo Comunica, ele é transmitido pela rede São Paulo Saudável para todas as UBSs, Unidades Básicas de Saúde, e também para todos os CATs, Centros de Apoio ao Trabalho da capital. E na nossa entrevista especial da semana, vamos falar sobre o mercado de trabalho e a terceira idade, já que amanhã, 1º de outubro, é o Dia Internacional do Idoso. Olha só, um grupo que está cada vez mais atuante, ocupando o tempo livre com diversão, atividades físicas, movimentando o comércio de modo geral e também trabalhando para aumentar a renda da aposentadoria e nem sempre capaz de suprir as necessidades que têm surgido com o tempo. Para aprofundarmos este assunto, já estamos recebendo aqui o técnico em Informação Geográfica e Estatísticas do IBGE, o Jefferson Mariano. Você que nos acompanha nesta tarde pode participar do programa. Ligue a cobrar e faça a sua pergunta. Ligue para 90 90 31 29 90 92. 90 90 31 29 90 92. Vamos então para a nossa entrevista da semana. Jefferson Mariano, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui no São Paulo Comunica. Boa tarde, eu que agradeço. É sempre um prazer participar desse programa. Jefferson, para começar, um relatório de uma agência ligada à Organização das Nações Unidas, a ONU, afirma o seguinte: nos próximos 10 anos, daqui a uma década, portanto, o número de pessoas com mais de 60 anos no planeta Terra vai aumentar em quase 200 milhões, Jefferson, superando a marca de 1 bilhão de idosos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse número. Sem dúvida. Realmente é um processo de crescimento da proporção de idosos não no mundo, de uma forma geral. É um processo que já vem acontecendo na Europa, nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento, como o Brasil. O processo está num ritmo bastante acelerado. Nós já observamos nos últimos censos, né, esse crescimento exponencial da população idosa, né, e, em contrapartida, a redução da taxa de natalidade, ou seja, do número de crianças. Né? Sim, e no Brasil, qual é a situação, Jefferson? Tenho aqui mais um dado, e a previsão é a seguinte: o número de idosos, a previsão é de que triplique de hoje até 2050, mais ou menos 40 anos, passando de 20 milhões para 64 milhões de idosos. Quais são esses números hoje? Isso, olha, no Brasil, por exemplo, nós tínhamos em 2000, no censo de 2000, cerca de 8,2 milhões de idosos. Esse número, em 2010, no censo de 2010, chegou a 20,6 milhões de idosos. Então, um número realmente bastante expressivo. Só para você ter uma ideia, na capital, na cidade de São Paulo, nós tínhamos 540 mil idosos e hoje, quer dizer, no censo de 2010, esse número chegou a 1,4 milhões de idosos. Então, realmente, é um número bastante expressivo. Né? E para confirmar essa informação que você acaba de passar, Jefferson, eu tenho aqui um outro dado. Em 2000, a população idosa do planeta superou pela primeira vez o número de crianças com menos de 5 anos. Quer dizer, a tendência é que os idosos se tornem cada vez mais numerosos em relação às pessoas mais jovens. Isso, inclusive tem um indicador que nós usamos na análise de indicadores sociais, né, que é o que a gente chama de razão de dependência. O que é essa razão de dependência? É a quantidade de pessoas que relativamente dependem das pessoas que trabalham. Né? Então, uma relação entre as pessoas, a soma dos muito jovens e dos idosos em proporção da população economicamente ativa, daquelas que trabalham. O que acontece com esse indicador no Brasil? Ele era extremamente elevado na década de 60, de 70, em função do grande número de crianças. O que aconteceu com esse número? Ele veio caindo na medida em que foi reduzindo a participação de crianças, reduziu a taxa de natalidade no Brasil. Né? Nós tínhamos na década de 70 cerca de quase 6 filhos por mulher, né? E hoje, por exemplo, em 2010 é 1,9. Então, está caindo essa taxa. Então, quando chegou em 2000, em 1991, essa taxa chegou
no vale, na menor posição. Agora, o que acontece? Voltou a crescer. Né? Voltou a crescer por conta do quê? Por conta do aumento do número de idosos. E essa proporção, ela vem aumentando. Ou seja, qual que é a tendência? Que essa taxa vai continuar aumentando, ou seja, teremos nas próximas décadas um número cada vez maior de idosos e, em contrapartida, um número cada vez menor de crianças. Então, isso coloca o poder público, né, tanto em âmbito municipal, federal e estadual, um conjunto maior de tarefas agora, né? Perfeito. Jefferson Mariano, do IBGE. Talvez você se lembre, década de 70, falava-se muito do Brasil, que seria o país do futuro, exatamente por essa questão que você coloca. Muitas crianças e poucos idosos, a proporção do número de crianças era bem maior. Estamos em 2013. Essa mudança não foi muito rápida no Brasil, Jefferson, no seu entendimento? Ah, não, sem dúvida. O Brasil passou por um processo tão rápido de mudanças que os países, por exemplo, da Europa, levaram décadas, né? Então, no Brasil, muito rapidamente ocorreu um processo de envelhecimento da população, uma queda muito significativa na proporção de nascidos, a taxa de fecundidade, né? Um outro indicador interessante no Brasil foi a queda muito rápida, por exemplo, da mortalidade infantil, né? Então, observou-se isso. E aí o que acontece? Os indicadores sociais do Brasil melhoraram, avançaram, né? Então, a questão do aumento dos idosos no Brasil, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, esse aumento está muito associado à melhoria nos indicadores sociais, né? Jefferson Mariano, que é um dos grandes pesquisadores do Brasil. Jefferson, dá para identificar o motivo para essa mudança tão rápida? Algumas questões você já colocou, como por exemplo, melhoria da qualidade de vida. Só isso justificaria ou há outros elementos que para nos fazerem entender esta situação? Acho que o fundamental é a questão da longevidade, a questão da saúde, né? Mas a questão da saúde está associada a um conjunto de indicadores sociais no Brasil que melhoraram. Então, o que aconteceu? Desde a década de 80, as mudanças no processo constituinte, alguns direitos que foram estendidos aos trabalhadores, por exemplo, da área rural. Então, quer dizer, não melhorou só na área urbana. Os indicadores sociais, eles melhoraram na área rural também, né? Então, o aumento também da taxa de urbanização. Então, esse conjunto de fatores fez com que esses indicadores da população idosa melhorassem. E tem um fator importante também no Brasil, que é a questão da escolaridade. Sim. Então, o aumento da escolaridade é um fator também fundamental para que ocorra melhora nos indicadores de saúde, né? Agora, Jefferson, dentro deste assunto abordado por você, dá para a gente falar sobre os números da terceira idade ativa no mercado de trabalho? Sim, nós temos esses números, né? Nós temos os números do censo, né? Então, isso acontece em dois momentos. O IBGE tem uma pesquisa que é o censo demográfico, que investiga as características da população e chega no nível município, né? E tem uma segunda pesquisa que é uma pesquisa conjuntural, que a gente mede sistematicamente o comportamento do mercado de trabalho. Então, como eu havia falado, desses cerca de 20,6 milhões de idosos existentes no Brasil, cerca de 5,4 milhões de idosos estão em idade ativa, ou seja, são pessoas ou que trabalham ou que estão procurando emprego. 5 milhões de idosos, mais ou menos. Isso. Uma questão que acabou passando aqui no início da entrevista, importante, uma questão conceitual. No Brasil, hoje, quem é considerado idoso? Por exemplo, a partir de idade, qual é a classificação para se entender ou para se definir uma pessoa como idosa ou não, Jefferson? Então, no IBGE, porque isso passa pela questão da legislação, né? O próprio Estatuto do Idoso o Estatuto do Idoso define, né? Sim. Agora, no IBGE, nós trabalhamos muito com a demanda dos atores, porque alguns atores trabalham com a faixa etária de 65 anos e outros demandam informações daquela população a partir dos 60 anos de idade. Então, aqui, em termos de rigor, né, nós estamos falando das pessoas com mais de 60 anos. Então, por exemplo, eu falei que na capital São Paulo nós temos 1,4 milhões de idosos, ou seja, de pessoas que têm mais de 60 anos. Se fôssemos avançar para 65 anos, aí esse número cairia um pouco, né? Nós teríamos algo próximo de 1 milhão de pessoas com mais de 65 anos,
que é um número também expressivo, né? 1 milhão é uma cidade de grande porte. Nós imaginarmos uma Campinas, cidade... por exemplo, Guarulhos. Exatamente, é uma Campinas dentro de São Paulo só com população com mais de 65 anos de idade. Quer dizer, com esse critério de 60 anos, 1 milhão e 400 mil pessoas, numa cidade de aproximadamente 12 milhões de pessoas. Exatamente, né? Então, sim. Falamos do idoso ou terceira idade ativa. E existem números em relação aos inativos? Sim, então, olha, em São Paulo nós tínhamos na capital aqui, né, cerca de 376 mil pessoas nessa faixa etária em idade pertencente à população economicamente ativa, ou seja, pessoas que estão envolvidas no mercado de trabalho ou que trabalham ou que pressionam o mercado de trabalho, e cerca de 365 mil pessoas que estão efetivamente ocupadas, que estão trabalhando, né? Então, na verdade, o que acontece? A proporção de pessoas que não estão nesse grupo de população economicamente ativa é muito maior, né? Sim, sim. Agora, é claro, de 20,6 milhões, né, 5,4 milhões no Brasil era população economicamente ativa. Ou seja, então tem mais ou menos 15 milhões de idosos ou de pessoas com mais de 60 anos de idade que estão na condição de inativa, que não estão inseridas no mercado de trabalho. Uma questão que não está na nossa pauta, se você não tiver a resposta, não tem problema. Quando falamos em idoso ou terceira idade, automaticamente associamos ao aposentado. O idoso no Brasil necessariamente está aposentado ou é o aposentado, Jefferson? Não, sim, essa é uma questão extremamente importante, né? Porque, na verdade, assim, o que acontece com o idoso? Nós temos o idoso que está aposentado, temos o pensionista e temos aquele que não está aposentado ainda, por conta do próprio sistema. Nós temos vários regimes de aposentadoria, então algumas mudanças aconteceram no setor privado inicialmente e depois no sistema previdenciário público, então por isso que a gente tem mudanças. Agora, o que acontece? Desse contingente que é o que nós estamos falando, de 20,6 milhões de pessoas idosas, tem um grande contingente de pessoas que estão nessa posição, aposentados ou pensionistas, né? Uhum. Então, por isso que a gente pode pensar assim, mas espera aí, de 20,6 milhões, 5,4 estão no mercado de trabalho e os outros? Não, os outros estão nessa condição de pensionista ou aposentados, a grande maioria, né? Só que tem uma especificidade no mercado de trabalho brasileiro que tem uma grande parte desses cerca de mais ou menos 15 milhões de pessoas que estão pressionando o mercado de trabalho. Então, tem desses idosos que ou estão ocupados ou que estão pressionando o mercado de trabalho, um número muito grande de aposentados. E nesses números, nessas estatísticas, você inseriu também o desaposentado? Isso, né? Quer dizer, é um fato novo no Brasil, sim. né? Quer dizer, muitos que se aposentaram e por circunstâncias aí da remuneração muito baixa, estão entrando com processos e estão conseguindo voltar ao mercado de trabalho para tentar se aposentar novamente em uma situação um pouco mais confortável, né? Então, essa é uma mudança. Então, claro, essa categoria ela ainda não aparece nas pesquisas, né? Sim. Quem se desaposentou. Nas pesquisas, normalmente, nós perguntamos se a pessoa, se ela está procurando trabalho, né? Se ela está empregada, se está procurando trabalho e perguntamos a situação dela, né? Qual que é a sua situação? Sou aposentado, porém continuo trabalhando, continuo pressionando o mercado de trabalho. Perfeito. Antes de chamar o intervalo, em instantes, nós vamos para um rápido intervalo. A relação da terceira idade e o mercado de trabalho. O que é que você pode nos trazer de clareza, levar para o nosso telespectador hoje, Jefferson? O que acontece com relação à terceira idade e ao mercado de trabalho, nós podemos até dizer que ainda, né, não só com relação aos idosos, mas de uma forma geral, nós ainda temos algumas situações específicas, algumas situações veladas de preconceito com relação à inserção no mercado de trabalho. E é algo muito difícil de você medir, é difícil você inserir uma pesquisa, alguma pergunta que leve a empresa ou o empregador dizer que agiu de modo preconceituoso em relação ao idoso. Então é algo difícil de se pegar, mas que nós conseguimos pegar nas entrelinhas, ou seja, naqueles critérios, nos pré-requisitos de contratação do trabalhador. E esses pré-requisitos de contratação estão muito associados a características dos jovens, a vitalidades que muitas vezes excluem o idoso da oportunidade. Então, esse é um aspecto que se observa, né, com relação ao mercado de trabalho, mas por outro lado, nós temos algumas empresas que conseguem se aproveitar de uma forma interessante desse processo. Em que sentido, né?
tentar fazer com que a contratação do idoso faça com que a empresa apareça para a mídia, apareça para o mercado como uma empresa socialmente responsável. Então, isso acaba sendo um aspecto aproveitado pelas empresas. Infelizmente, acaba compensando esse preconceito ou essa resistência em contratar trabalhadores a partir de 60 anos. Em cima disso que você está falando, eu vi uma reportagem no fim de semana, salvo engano, sábado e domingo, acho que no sábado, falando sobre a volta às universidades dessas pessoas da chamada terceira idade, com 60, 65, 70. Tinha uma senhora num dos telejornais que eu vi com algo em torno de 75, 78 anos de idade, fazendo um curso de moda. É algo também novo e interessante que se observa no mundo do trabalho, ou do conhecimento, vamos dizer assim, da chamada terceira idade no Brasil, não? Não, é verdade. O idoso, as pessoas mais velhas estão retornando ao mercado de trabalho, estão voltando à universidade, porque o que acontece? Hoje são novos desafios que se colocam ao idoso. Então, para que ele possa ter uma nova inserção no mercado de trabalho, tem aspectos interessantes, né, que é a sua contribuição no que se refere à questão da experiência, né, o trato com as pessoas, né, todo aquele conjunto de valores que essa pessoa adquiriu ao longo da vida, isso pode ser interessante com relação às oportunidades que surgem. Mas tem um aspecto interessante que é a questão da necessidade de busca de atualização. Nós temos mudanças muito profundas acontecendo na sociedade brasileira, especialmente em relação às novas tecnologias, e aí esse idoso ele precisa estar capacitado, precisa se preparar para esse novo cenário. E aí a questão da universidade, né? A busca, a volta ao banco da universidade para buscar essa capacitação. Perfeito. Conosco nesta segunda-feira, dia 30 de setembro de 2013, Jefferson Mariano, de IBGE, na nossa pauta terceira idade no mercado de trabalho. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Pensar no cidadão paulistano é olhar para o futuro. Saber que para realizar os nossos sonhos e metas é preciso de uma cidade de ideais. Uma cidade que sana as necessidades do cidadão e transforma suas aspirações em realidade. Pensando assim, nos estimados 11 milhões de paulistanos, a Prefeitura de São Paulo criou a Secretaria Municipal com a missão de implantar programas com inclusão social. A missão é priorizar o investimento em qualificação profissional, geração de emprego e renda na nossa cidade. Estamos organizados assim: Coordenadoria do Trabalho, Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico. A Coordenadoria do Trabalho possui mecanismos para a gestão do processo profissional. Um deles é através do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho. Hoje existem vários CATs espalhados por toda São Paulo. Nos programas de qualificação, a Coordenadoria do Trabalho tem por finalidade ações de promoção da qualificação social e profissional, destinadas aos cidadãos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. A supervisão trabalha com programas que promovem e incentivam o empreendedorismo na cidade de São Paulo. A Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico viabiliza modelos para financiamento, consolidação e gerenciamento de planos da cidade, além de estabelecer e programar políticas para as atividades econômicas que priorizem a vocação local, bem como a adoção de medidas que representem estímulos e incentivos à iniciativa privada. Mais que um objetivo, é a vontade de uma cidade unindo cada cidadão paulistano. Estamos de volta com o São Paulo Comunica e a nossa entrevista especial da semana é com o técnico em Informação Geográfica e Estatísticas do IBGE, Jefferson Mariano. Um dado interessante para você que nos acompanha nesta tarde. Segundo os dados do Ministério do Trabalho e Emprego, mais de 1 milhão de empregos foram criados para os idosos na última década, portanto,
nos últimos 10 anos. O Nordeste é a região com mais ocorrências nos últimos 10 anos. O número de pessoas com mais de 50 anos ocupando cargos no mercado de trabalho, esse número aumentou 130%. Na sequência está a região norte do país, com aumento de 124%. Em terceiro, o Sudeste, com 115%, o Sudeste seguido pela região Sul, com 96%, e por último, a região Centro-Oeste, com 84%. Ao todo, o grupo soma quase 1,5 milhão de trabalhadores em atividade no Brasil. Voltando aqui à entrevista com Jefferson Mariano, do IBGE. Jefferson, existe um número de quantos idosos estão à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho? Ah, sim. Novamente, nós temos dois registros, né? Tem o dado do censo, que é um pouco mais afastado, né? E eu tenho o dado da pesquisa conjuntural, que é da pesquisa mensal de emprego, na qual o IBGE é um indicador, na verdade, que é um termômetro do mercado de trabalho. Esse termômetro, rigorosamente, o IBGE não pega exatamente os idosos, ele pega a última faixa etária, são pessoas acima de 50 anos. Então, investiga algumas faixas etárias, investiga a população acima de 50 anos. O que acontece? A taxa de desocupação no Brasil para as pessoas de acima de 50 anos está em torno de 7,7%. Então, algumas pessoas podem falar, mas é muito, é pouco? Não, a taxa geral da economia, a taxa de desocupação da economia brasileira está em torno de 5,5%. Então, é um pouco acima da taxa, mas não é um número muito grande. Então, como é que a gente pode pensar? Comentei que nós tínhamos 20,6 milhões de idosos no Brasil. Desses 20,6, 5,4 milhões estavam efetivamente no mercado de trabalho. Então, desses 5,4, 7,7% procuram emprego. Então, realmente não é um número muito grande, né? Na capital São Paulo, nós temos mais ou menos cerca de 10 mil trabalhadores idosos que estão à procura de oportunidade de trabalho. Então, realmente não é um número muito grande em comparação ao contingente de trabalhadores idosos que estão ou trabalhando ou que estão pressionando o mercado de trabalho. Então, agora o que acontece? É um número que a tendência não os desocupados, mas em relação à ocupação, é um número que vai aumentar, né? Agora, ainda há muita dificuldade para se encaixar no mercado de trabalho. Por um lado, existe a resistência das empresas, algo já abordado por você, algo que nós acompanhamos diariamente na nossa vida profissional e até na nossa vida doméstica particular. Por outro lado, também a questão da estima de quem tem mais de 60 anos, sentindo essa resistência, muitas vezes essas pessoas sequer buscam esse espaço no mercado de trabalho. Como você vê essas duas questões hoje, Jefferson? Sem dúvida. Tem uma questão exatamente muito importante que você levanta, porque quando nós falamos de ativos e inativos, ou seja, quem está no mercado de trabalho ou quem está pressionando o mercado de trabalho, nós temos como medir a pessoa que está desempregada ou desocupada a partir da procura. Então, se a pessoa não procura o mercado de trabalho, ela acaba nem sendo classificada como desocupada, ela acaba ficando muitas vezes como inativa. Então, o que acontece? Tem um percentual desses trabalhadores inativos que poderiam voltar ao mercado de trabalho, poderiam pressionar o mercado de trabalho ou estar como trabalhador ou como a procura de trabalho. E esses muitas vezes não vão por conta, dentre alguns aspectos, essa própria questão da autoestima. Eles podem achar, ou imaginam, ou pensam que de repente o mercado não está preparado para absorver a sua mão de obra. Ou seja, as empresas não estão preparadas, não existem programas para que esse idoso retorne ao mercado de trabalho. Nós temos algumas áreas nas quais esse fenômeno da reinserção do idoso no mercado de trabalho acontece. Então, por exemplo, a área de serviços, já é muito recorrente a utilização da mão de obra do idoso. Na área de educação, nas quais se privilegia o conhecimento, então muitos acabam permanecendo no posto de trabalho. Nós temos vários exemplos, especialmente nas universidades públicas, que muitos professores se aposentam e permanecem atuando no mercado, atuando como professores, muitas vezes até na condição de trabalhador colaborador, mas continuam atuando. Então, nós temos realmente em algumas áreas bastante a possibilidade de inserção desses idosos. Agora, o que acontece com esse trabalhador, né? Algo que eu já destaquei, mas é importante,
a questão da qualificação, né, da preocupação em estar sempre se atualizando, porque nós temos inclusive números, né? Recentemente o IBGE divulgou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios e destacou um aspecto interessante, que aumentou sobremaneira a utilização pelos idosos de equipamentos de informática, de internet, muitos idosos que passaram a ter inclusive celulares que tinham uma certa resistência com relação ao uso de celular, tanto o uso de celulares como de internet e o uso de outras ferramentas, ferramentas digitais. Então esse aspecto é importante. E agora, é claro, né, uma outra questão é a saúde, ter um cuidado com a saúde para que possa estar apto, né, para que possa desenvolver atividades no mercado de trabalho. Muito bem. Entre as preocupações da terceira idade está o fato de se manter o cérebro também bastante ativo, bastante ágil, assunto que vamos tratar na parte final da entrevista com Jefferson Mariano, que é do IBGE. Nós vamos agora acompanhar um vídeo com os serviços oferecidos pelo CAT à população de São Paulo. Voltamos aqui à entrevista com Jefferson Mariano, do IBGE. Estamos falando sobre a terceira idade no mercado de trabalho. Nesta parte final desse nosso encontro, dessa nossa conversa, Jefferson, gostaria que você pontuasse novamente em relação aos idosos. Primeiro, o conceito de idoso, pelo menos aquele como ele é visto em São Paulo, esse conceito. Quantos idosos existem na cidade de São Paulo, de acordo com essa classificação, e a relação desse idoso com o mercado de trabalho? Vale a pena continuar buscando espaço no mercado de trabalho? Sim, vamos lá. Então, em termos de conceituais, na verdade, quando nós falamos de idoso, né, tem essa controvérsia em relação ao corte, 60 ou 65 anos, né? Mas acontece que aqui, pelo menos na capital, né, ou com relação aos serviços públicos, já está consagrado aí a partir dos 60 anos, né, essa categorização em termos da população idosa, né? E aí, levando em consideração esse conceito, essa categorização, nós temos em São Paulo hoje cerca de aproximadamente 1,4 milhões de idosos. Então, realmente é um número bastante expressivo, né? Dessas cercas de 1,4 milhões de idosos da capital, nós temos 376 mil pessoas que pertencem ao que nós chamamos de população economicamente ativa. Então, população economicamente ativa são todos aqueles que procuram o mercado de trabalho, que pressionam o mercado de trabalho, e aqueles que efetivamente estão trabalhando. Aí, desse conjunto, temos cerca de 365 mil pessoas que estão efetivamente ocupadas, ou seja, é a grande maioria da população idosa, né? Então, sobra um saldo de aproximadamente entre 10 e 11 mil pessoas que estão à procura de emprego. Então, realmente não é um número muito grande, assim, em termos de idosos à procura de trabalho. E então, vale a pena continuar procurando? Sem dúvida. Eu acho que é bastante importante, porque o que acontece, como o Brasil passa por um processo de envelhecimento rápido da população, a população brasileira está cada vez alcançando maiores faixas populacionais. Por exemplo, no censo 2000, nós parávamos em fazer os cortes etários na faixa de 90 anos ou mais. Nesse último censo, nós já colocamos 100 anos ou mais,
porque nós já constatamos um número muito grande de pessoas com mais de 100 anos, então já tem um número expressivo. Então, o que acontece? Para quem, né, tem essa expectativa de chegar até lá, né, como nós temos, né, é importante estar ativo, estar preparado para os novos desafios, enquanto tem condições de estar atuando no mercado de trabalho, poder atuar. É claro que sempre de uma maneira digna, uma contribuição que possa ser efetiva, que a pessoa se sinta bem, se sinta realizada no mercado de trabalho. E, como eu comentei, existem muitos setores que atraem, buscam novos profissionais idosos, né? Alguns até têm programas para fazer com que esses idosos permaneçam, né? A pessoa se aposenta e continua atuando no mercado de trabalho, atuando na sua empresa. E tem outras que realmente buscam contratar idosos, né? Por exemplo, tem empresas que têm essa política, algumas até por conta de benefícios fiscais, incentivos fiscais para contratar idosos, né? E outras porque vêm com uma forma interessante, né? Porque a empresa passa a ser simpática para a população, para o seu mercado, para o seu público-alvo, né? Como uma empresa que tem responsabilidade social, né? Que está inserindo os idosos no mercado de trabalho. Então, realmente vale bastante a pena. Jefferson, muito obrigado, vida longa a todos nós e também a quem nos acompanha. Eu que agradeço, especialmente em nome do IBGE, essa oportunidade e coloco sempre os dados da instituição a serviço da Prefeitura. Portanto, hoje conversamos com o técnico em informação geográfica e estatísticas do IBGE, Jefferson Mariano. Dando continuidade já na reta final do nosso programa, agora Andréia Garbim vem com as informações de vagas de emprego e cursos do CAT. Vamos acompanhar. Olá, boa tarde. Semanalmente, os CATs oferecem diversas vagas para áreas como assistente administrativo, motorista de automóveis, motoboy, auxiliar de cabeleireiro, garçom, entre outras. Para se candidatar às vagas, compareça pessoalmente a um CAT com RG, CPF, carteira de trabalho e PIS. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Na coluna São Paulo Variedades, amanhã, 1º de outubro, o Baile à Fantasia Vem Dançar abre a jornada da longevidade em comemoração ao Dia Nacional do Idoso, no Clube Juventus, Rua Juventus, 690, das 13 às 17 horas. O evento é realizado pela Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação, e a entrada é franca. Até 31 de dezembro, o Clube Escola Jaguaré oferece aulas de ginástica e dança de salão para o público acima de 15 anos. Sempre às terças e quintas. Os interessados devem levar RG para inscrição. Menores de idade devem comparecer acompanhados dos pais. Rua General Mac Arthur, 1304, no Jaguaré. E a última dica, até 31 de dezembro também, o Museu da Lâmpada relata a história da iluminação da pré-história até a modernidade. O público terá acesso a modelos originais e réplicas de lâmpadas das décadas de 20 e 30. Aberto de segunda a sábado somente com agendamento prévio. O valor do ingresso é 1 quilo de alimento não perecível. Avenida João Pedro Cardoso, 574. É com você, Cal. Obrigado, André. E chegamos ao final do programa. Você acompanhou São Paulo Comunica, uma produção da Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. A todos, uma ótima semana. Muito obrigado e até a próxima segunda-feira. Tranquilo, meu amigo?